A China ataca o coração do império na Europa. Quem? A Alemanha. Como que ela fez isso? Como que ela conseguiu ganhar a Alemanha para o seu lado? É o que traz essa matéria da Al Jazeera, e aqui diz o seguinte, que a China ultrapassou os Estados Unidos como o maior parceiro comercial da Alemanha durante estes primeiros 8 meses de 2025. E aí os dados indicam que as importações e exportações alemãs com a China totalizaram 190 bilhões de dólares de janeiro a agosto, enquanto o comércio com o Império totalizou 189 bilhões. Foi muito a mais? Não foi, mas já passou. A maior economia da Europa agora é cada vez mais dependente de Pequim. E olha que interessante, eu encontrei um mapinha aqui que deixa essas questões muito mais visíveis, que é o seguinte, buscando assim a parceria comercial que tem os países no mundo, nós vemos que no ano 2000, o Império, os Estados Unidos da América, tinham um controle muito maior. Praticamente, quase todos os países, a maioria dos países, faziam comércio com ele diretamente. Aqui eu diminuí sem querer, aqui. Então, o que acontecia? Ó, onde está em azul são os países que tinham como seu maior parceiro comercial os Estados Unidos da América, o Império. Mas agora o seu rival o desafia de tal forma que, olha a situação. A situação é em que a maioria dos países... eu não consegui mostrar aqui a parte de baixo, né? A maioria dos países, ele faz o quê? A maioria dos países agora tem essa parceria comercial com a China. Aqui praticamente no Oriente Médio, o único que não tem é Israel. Aqui na Europa, agora essa parte aqui podemos dizer que foi preenchida, que é a parte da Alemanha. Vamos ver aqui embaixo dois paisezinhos aqui, duas regiões. Como é o nome dessas regiões mesmo? Não me lembro. Mas ali perto da África do Sul, dentro da África do Sul. Aqui alguns países do norte da América do Sul. México, porque está ali do lado e é utilizado pelos Estados Unidos para fabricar boa parte do que precisa de forma mais barata. Na verdade é utilizado pelos empresários dos Estados Unidos, o México é utilizado, e aqui parte da Europa, simplesmente. O resto do mundo praticamente tem como principal parceiro comercial, então, a China. E aqui é um dos grandes desafios para o Império, justamente por quê? Porque se ele vai perdendo aos poucos de ser o maior parceiro comercial do mundo, ele vai dando esse lugar para a China, que vai tomando o lugar dele e vai tendo mais influência nessas regiões. A matéria, ela vem dizendo em parte o seguinte: a Alemanha buscou reduzir sua dependência da China, alegando divergências políticas e acusando Pequim de práticas desleais. Conseguiu? Não. A dinâmica comercial desse ano mudou novamente com o retorno na presidência do Império de Donald Trump, que chegou colocando tarifa em todo mundo, e isso também atingiu a Alemanha. A gente pensa, o Brasil foi atingido? Não, a Alemanha sendo atingida de cheio aqui. As tarifas reduziram as exportações alemãs para o Império, que caíram 7,4% nesses 8 meses. E em agosto, as exportações para o Império caíram 23,5% em referência ao ano anterior, mostrando que a caída vai aumentando mais ainda. Não há dúvida de que as tarifas e a política comercial do Império são uma razão importante para o declínio nas vendas, segundo aqui a presidente da Associação de Comércio Exterior ali da Alemanha. Então, também acrescentou o seguinte: a demanda do Império por produtos clássicos de exportações alemãs, como carros, máquinas e produtos químicos, caiu. O Império também vem sentindo com tudo isso, e com a ameaça tarifária em curso e o euro mais forte, é improvável que essas exportações
alemãs para o Império se recuperem tão rapidamente. Até as exportações para a China caíram ainda mais acentuadas do que para o Império, caindo 13,5% em relação ao ano anterior. Então ela caiu para 63 bilhões nos 8 primeiros meses. E as importações da China, ou seja, a Alemanha está importando mais da China, importou 126 bilhões de dólares, aumentaram 8,3%. No caso, a China que está lucrando com tudo isso. E aí tem uma acusação que é feita aqui de que esse boom de importações é preocupante porque eles podem estar sofrendo, no caso as empresas alemãs, pela prática de dumping, que seria a prática do governo chinês, e isso é realizado em vários outros países do mundo, de ter um acordo e práticas comerciais que ajudem a abaixar tanto os preços dos seus produtos, que mesmo com taxas de importações, eles ficam muito mais barato, fazendo com que os países, de certa forma, se obrigam a comprar, e isso eles fazem até que quebra a indústria local e, por fim, se tornam o único grupo de vendedores daqueles produtos, daqueles materiais, podendo colocar o preço, aí sim, do jeito que quiserem, do valor que quiserem. Então, eles acusam de que a China está fazendo isso. A China também diz que eles fazem isso e estabeleceu comissões anti-dumping da Europa, tudo isso. Então, começa uma briga entre os dois ali para ver quem tem razão ou não. Mas, de forma geral, o que está acontecendo é que o Império está perdendo o seu poder exatamente no centro da Europa, no coração da Europa, que é o mercado alemão, que é a principal economia europeia. Que coisa, não, senhores? Que coisa. Se a China, como a gente viu ali no mapa, domina toda a Europa, o que vai restar economicamente para os Estados Unidos da América, para o Império? Serão ou estão os dias contados para os Estados Unidos? Acredito que não, porque os Estados Unidos ainda têm muita força, mas aquela estratégia de vamos utilizar a China pela sua mão de obra barata, por baixo custo de pôr uma empresa lá e vamos utilizar como uma área do mundo para produzirmos em grande escala e vem revender aqui novamente para a União Europeia e para os Estados Unidos e para outros países, acabou não dando tão certo porque eles se organizaram de forma política e também economicamente, e agora eles que estão dando uma rasteira no Império. Por isso essa rivalidade é tão grande e tem crescido cada vez mais. E também é devido a tudo isso que já no seu primeiro mandato o Trump começou uma guerra comercial contra a China para evitar que ela domine tudo e que eles não tenham mais nenhuma saída, e o Biden continuou essa guerra comercial. O Biden só não era estridente, mas continuou a mesma política. E provavelmente o próximo presidente dos Estados Unidos, do Império, independente de ele ser de esquerda ou de direita, de ser democrata ou republicano, continuará com uma política mais agressiva e uma política que tenta frear esse grande crescimento chinês, que pode abalar as estruturas do Império, mas que nenhum Império cai sem guerrear, nenhum Império cai e entrega o reino de nada, né? Assim, sem forma nenhuma. Olha aqui, para o Reino Unido deixar de ser Império, houve 2 guerras mundiais. O que poderá acontecer para os Estados Unidos deixar de ser um Império? Não sei, mas que não será tão fácil para a China tomar o mando da economia mundial. Isso não será tão fácil. Ainda quem dá as cartas são os Estados Unidos da América, o grande Império Yankee. E aí, o que você acha? Falta muito? Estamos perto? Já estamos no processo de caída do Império Yankee?
de caída dos Estados Unidos da América? E essa potência que ocuparia o seu lugar seria realmente a China? Deixe nos comentários. Eu sou o professor Gessé Santiago, aqui da Escola de Filosofia Política, na qual buscamos analisar tudo o que acontece no Brasil e no mundo, porém, sem políticos e sem ideologias de estimação.